Sabe por que você está aqui hoje? Você sabe? Porque Ele ressuscitou. Porque esse evangelho foi anunciado, chegou até mim, chegou até você, chegou até nós. Aleluia! Glória a Deus! Entender a cada dia mais sobre a ressurreição de Jesus vai nos dar cada vez mais uma clareza, mais clareza sobre propósito, sobre o sentido de todas as coisas. Na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo propuseram um plano. Criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E que o homem pudesse desfrutar de um relacionamento pessoal, íntimo, com o Trino Deus. E eles estavam determinados a que o homem vivesse isso de tal forma, de tal maneira, que houve um consenso entre essa Santíssima Trindade. O Cordeiro seria morto antes da fundação do mundo. E o que vem depois, quando eu compreendo essa verdade? Hoje nós vamos falar, nessa última mensagem, sobre a mesa. Hoje é Páscoa e nós, como nosso costume, segundo domingo do mês, nós participamos da mesa do Senhor com a ceia. Então nós ceamos na semana passada, mas hoje é Páscoa, então nós vamos cear hoje novamente, amém? Glória a Deus. E essa mesa nos fala de muitas coisas. E eu quero que você preste bastante atenção nessa noite, sobre aquilo que Jesus quer falar ao seu coração, porque Ele quer ativar a sua vida. Ele quer ativar você. Amém? Porque essa mesa hoje nos fala dessa ativação. Daquilo que segue. Daquilo que vem depois. Você conseguiu, Marcos? Certo? Antes de nós entrarmos na mensagem, a Ana Paula mandou um vídeo que ela preparou, que é um jeito bem Ana Paula. Vocês vão ver que é um jeito bem Ana Paula, para agradecer aquilo que Deus tem feito e como Deus tem cuidado dela nesses quase 3 meses em que ela está lá, amém? Então nós vamos ver e nós vamos na sequência entrar na mensagem, amém? Stop. Eles vão resolver, eles já me dão um sinal, amém? Enquanto isso, deixa eu falar uma coisinha que eu sei que nós já falamos, o Júlio já orou pelas ofertas aqui. Só um insight para você, eu não sei se eu falei isso na terça-feira, mas eu sempre, quando eu estou pensando acerca de várias coisas, e o Júlio até comentou aqui, e eu queria que você refletisse sobre isso. Deus ama ao que dá com alegria, amém? Sua Bíblia diz isso? Amém? E outro dia pensando sobre isso, eu fiquei pensando que o apóstolo Paulo, já naquele tempo, ele precisou trazer esse entendimento para a igreja. Eu estava pensando sobre isso,
o nível de revelação que nós temos sobre o que Jesus fez para nós, por nós e para nós. E eu fiquei pensando, pode um coração que entendeu o que Jesus fez, não ter alegria em participar da obra, daquilo que Jesus fez? E aquele contexto não fala só de uma oferta que você faz na sua igreja local. Ele fala de uma vida de doação, de uma vida de liberalidade, de uma vida onde nada nos prende, nada nos barra de viver aquilo que Jesus nos chamou para viver. Entre outras coisas, uma das fundamentais, Jesus nos chamou para amar. E João vai dizer que esse amor ele não deve ser só de palavra, mas por obra e em verdade. E nessa doação, entendendo essa ressurreição de Jesus, você vai ser ativado por essa mensagem nessa noite. Você precisa dar. Sabe o que você, sobretudo, precisa dar? Você precisa dar esse pão. Você precisa levar esse evangelho. Você precisa levar a mensagem que alcançou o seu coração. Como eu disse aqui, você só está aqui hoje porque Ele ressuscitou. A mensagem chegou até você por meio de alguém. Ela precisa seguir ecoando através de você para alguém. Então você precisa falar do evangelho. Você precisa comunicar que um grande presente, um precioso presente, um dom, a vida eterna, foi dada por Deus a nós. Amém? Glória a Deus. Vai conseguir? Não? Então vamos entrar na mensagem e depois a gente fala. Eu vou ficar às vezes sentado, às vezes eu vou ficar em pé, você não se preocupa não, tá? Tá tudo tranquilo. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. Querido Senhor, nós estamos aqui porque nós temos entendido o que o Senhor fez por nós. Eu sei que nesse final de semana, nesse feriado prolongado, Senhor, muitas pessoas fizeram vários planos. Mas eu quero que o Senhor nos traga cada vez mais o entendimento e a consciência de que há um plano acima de todos os planos. Que há um propósito acima de todo e qualquer propósito. Que nesse domingo de ressurreição, simbolizado, ó Deus, nós queremos entender aquilo que a Tua palavra tem a dizer ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor, como Jesus disse, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, está sobre nós hoje. Traga a Sua palavra, mais afiada que espada de dois gumes, dividindo alma e espírito juntas e medulas. E que ela traga, Senhor, entendimento para essa vida em ressurreição. Para essa novidade de espírito, essa novidade de vida que o Senhor conquistou para nós. Aquela pedra rolou. Aquela sepultura não pôde detê-lo, Senhor. E nós estamos aqui hoje para aprender do Senhor e para comunicar o que temos aprendido do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. João 6,35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede.
A mesa do Senhor é um lugar de intimidade, de revelação, de sacrifício e de envio. Vou repetir. A mesa do Senhor é um lugar de intimidade, de revelação, de sacrifício, de envio. Você não convida qualquer pessoa para sentar-se na sua mesa. Você convida alguém para participar da sua mesa, alguém que você ama, alguém que é relevante, importante para você, alguém que faz parte do contexto da sua vida, ou alguém que você está convidando para fazer parte de um nível mais profundo da sua vida, dos seus relacionamentos. Esse lugar de intimidade para o qual o Senhor Jesus nos chama, Ele quer compartilhar não só as coisas que Ele fez, faz ou fará, mas Ele compartilha o seu próprio coração. O Salmo diz que o Senhor tem revelado o seu segredo aos seus amigos. Ele disse: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo aquilo que tenho ouvido do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu vos tenho dado a revelar. E quando ele fala isso, é interessante que, ao mesmo tempo, ele diz sobre uma expectativa que ele tem acerca dos seus amigos. Você tem refletido sobre a expectativa que Jesus tem sobre você, sobre a sua vida? A expectativa de que você frutifique, porque ele disse assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, e eu designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. É interessante que Jesus várias vezes menciona que agrada ao coração do Pai responder nossas orações. Agrada ao coração do Pai agir em nosso favor, agir em nosso benefício. Mas quando nós olhamos esse texto, ele fala fortemente para nós sobre um princípio chamado reciprocidade. Não é uma troca com Deus ou uma barganha com Deus, mas é um sentido de reciprocidade que fala sobre um relacionamento, uma comunhão que tem um sentido de mão dupla. É uma via de mão dupla, porque isso é um relacionamento real. Isso é um relacionamento genuíno. Às vezes as pessoas se perguntam sobre, muitas vezes, se Deus é poderoso, por que Ele não simplesmente fez assim, ou simplesmente fez assado? Por que Deus então não fez dessa forma, e isso Ele não fez, ou não permitiu? Exatamente por essa reciprocidade. Deus espera de você, de mim, de nós, um amor voluntário, uma resposta voluntária. Por isso Ele nos deu algo que às vezes é questionado, chamado livre-arbítrio. A capacidade de escolher, a capacidade de dar uma resposta a Deus. E esse é o sentido que eu gostaria que você refletisse inicialmente. Essa capacidade que Deus deu a você de escolher, essa capacidade que Deus deu a você, essa habilidade de discernir entre uma coisa e outra, o que você tem feito com ela, o que eu tenho feito com ela, o que nós temos feito com ela. Porque dia após dia nós temos escolhas, nós temos decisões nas nossas vidas a tomarmos. Agora, Ele nos chama para essa mesa de comunhão, onde Ele diz que
sendo quem é, ele tomou a decisão de abrir mão de quem ele era, naquele momento, por algo maior, por um propósito muito mais excelente. Reunir os filhos de Deus em um só corpo, o corpo de Cristo. A ressurreição fala sobre isso. Através daquilo que o Pai fez através do Filho, ressuscitando dos mortos pelo poder do Espírito Santo, Ele reuniu em um só corpo todos aqueles a quem o Pai ama, a quem o Pai elegeu, para com Ele viverem o seu pleno propósito. Comunhão, relacionamento, não por 10 anos, não por 50, não por 90, mas por toda a eternidade. E Ele chamou você para isso. Como foi cantado aqui, nos chamou a plena comunhão. Ele nos deu isso, amém? Jesus não foi uma vítima passiva como parecia aos que o observavam, mas sim, Ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, diz: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder também de tomá-la, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Quando nós olhamos Ele ali, mencionado aqui pelas crianças, moído pelas nossas iniquidades, ferido, traspassado, como Isaías ainda vai dizer, do qual os homens escondiam o rosto. Ele estava ali, como Paulo disse, sendo entregue por fraqueza, mas ressuscitado pelo poder de Deus. Por quê? Porque Ele é o autor da vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E deu essa vida a mim, a você e a nós, para nós fazermos dessa vida que recebemos algo que glorifique a Deus todos os dias das nossas vidas. Aleluia! Ele estava ali naquela posição vulnerável, de fraqueza, foi ferido com uma lança do seu lado, para certificar-se aquele que o furou, o perfurou, de que ele já estava morto para que as suas pernas não fossem quebradas. E quando ele assim o faz, aquele que perfura ele com uma lança, ele faz uma declaração verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Agora, o que está contextualizado na passagem que nós vamos ler aqui, de Lucas 24, do versículo 28 ao 49, são algumas coisas. Os discípulos, eles estavam na expectativa de que um Messias, um líder levantado por Deus, os livraria do domínio, do subjugar do Império Romano. Eles estavam esperando que um agente político traria a solução para a situação que eles estavam vivendo. Mas Jesus veio para algo superior, para algo muito maior. Ele veio com o propósito de redenção, de remissão dos nossos pecados e da instauração, da manifestação do reino de Deus. O reino, queridos, veio. O reino está dentro de nós. Aleluia! E em breve, isso se tornará manifesto a toda a humanidade.
E ele reinará sobre o trono de Davi, lá nessa Jerusalém, nesse lugar, o centro geográfico do mundo. E ele fará isso, porque ele ressuscitou dos mortos. E cada fato da ressurreição de Jesus diz respeito à minha ressurreição, à sua ressurreição. Porque na semelhança de Jesus, que foi imergido, sepultado no batismo, nós ressuscitamos com ele para uma novidade de vida. Você não foi chamado para viver uma mesmice, você foi chamado para viver uma novidade de vida. Você tem desfrutado disso, você tem percebido que essa ressurreição diária está sobre você, essa novidade de vida contínua é manifesta sobre você 57 vezes no Novo Testamento. Esse poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos é mencionado. Dínamos. Ele está continuamente disponível. Paulo vai dizer em Efésios no capítulo 1, quando ele ora, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, a terceira coisa que ele vai falar, ele fala para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que nós conheçamos a esperança da nossa vocação, a herança que nós recebemos, e em terceiro lugar, o poder de Deus manifesto em Cristo Jesus, ressuscitando de dentre os mortos. Esse poder está disponível para você viver com toda a intensidade que Deus tem proporcionado para você, disponibilizado para você, diariamente. O poder da ressurreição é o poder sobre a morte. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 6, tendo Cristo ressuscitado já não morre. A morte não tem poder, não tem domínio sobre ele. O que é morte? Sim, ela é o fim deste corpo material que volta ao pó. Mas ela não começa ali. Quando Deus disse para Adão que ele morreria no dia em que ele desobedecesse, o texto diz que Adão no corpo continuou vivo, mas espiritualmente ele morreu. E gradativamente ele foi colhendo morte todos os dias da vida dele. Ele foi vivendo morte a cada dia, até que cumpriu-se os dias da sua vida no corpo. Jesus em certo momento diz à igreja, você tem o nome de quem vive, mas está morto. Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo de número 5, desperta tu que dormes, levanta de ti dentre os mortos, e Cristo te iluminará ou resplandecerá sobre ti. Às vezes nós não percebemos que está disponível para nós o poder da ressurreição, e nós não desfrutamos dele, nós não o percebemos para vivê-lo no âmbito das nossas emoções, no âmbito do nosso corpo físico, no âmbito da nossa vida diária, cotidiana, desfrutando esse poder de ressurreição, esse poder de ressurreição. Paulo diz aqui em Romanos 8, mas se Cristo está em vós, versículo 10, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Esse corpo a cada dia é vivificado pelo poder da ressurreição. Ele passará por uma transição, sim. O nosso corpo incorruptível será revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo, o corpo que é mortal, será revestido de imortalidade. Mas nós já vivemos o poder da ressurreição no hoje, no agora. Por quê? Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Ele disse que as palavras dele são espírito e vida. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, igreja, quando eu tenho comunhão na mesa do Senhor, quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu estou vivendo, me alimentando das palavras do Senhor. O Espírito Santo enviado para me fazer lembrar e me ensinar todas as coisas. Eu estou vivendo comunhão diária com Ele. E como Jesus disse, aquele que de mim se alimenta viverá por mim, assim como eu me alimento do Pai e vivo pelo Pai. Jesus, diariamente, ininterruptamente, tinha comunhão com o Pai. Como eu citei na terça-feira, se eu não estou enganado, Smith Wigglesworth, um evangelista do século passado, disse, eu não passo mais do que 5 minutos em oração diária. E também não passo 5 minutos sem orar. Comunhão e relacionamento com aquele que foi ressuscitado dos mortos é o que nos leva a viver vida verdadeira, vida plena, vida satisfeita, vida completa em Jesus. Aleluia. Algumas coisas estão nesse texto. Eu quero ler com você esse texto de Lucas 24, para que nós possamos aqui pontuá-lo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, pois é tarde, e o dia declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e o encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam, ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles espantados e aterrorizados pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus, tende aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco,
que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Existem 4 fundamentos nessa passagem, nesses textos das Escrituras. O primeiro é a confirmação da ressurreição. Jesus havia dito aos discípulos que ressurgiria dos mortos. E claro, Jesus esperava que eles crescem antes de poderem ver. Como ele disse a Tomé: porque você viu, você creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você é um bem-aventurado, porque hoje, depois de 2000 anos, praticamente quase que isso aconteceu, quando nós consideramos 0 a partir do nascimento de Jesus, você não viu. Como Pedro disse: embora não o vede, o amais. Você tem crido, e glória a Deus por isso, amém? Aleluia! Mas a aparição de Jesus aos discípulos, ali, contemporâneos dele, confirma a ressurreição. Não só Jesus ressuscitou para aqueles 11, e depois Matias, que foi um dos que estavam vivos, mas cerca de 500 testemunhas oculares no espaço de 40 dias viram Jesus, não só ressurreto, mas o viram sendo assunto aos céus. Segundo lugar, esse contexto nos fala que, desse contexto em que Jesus tem comunhão com os discípulos, a ressurreição traz interpretação ou revelação das Escrituras que eles ainda não conseguiram obter até essa manifestação do Jesus ressurreto. Porque em vários momentos Jesus falou desses fatos que aconteceriam. Jesus disse: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, sofra muitas coisas, que ele morra e ressuscite ao terceiro dia. Mas embora várias vezes Jesus tenha falado isso, eles não haviam compreendido na sua totalidade, eles não haviam compreendido na sua plenitude. E Jesus traz revelação e entendimento a eles de forma plena. Jesus vem em terceiro lugar nesse ponto, trazer consciência a eles. Na mesa de comunhão, Jesus fala sobre a seriedade e a urgência da missão. Eu vim, eu cumpri as Escrituras, como eu disse a vocês que eu cumpriria. Eu ressuscitei dos mortos e estou aqui diante de vocês, comendo com vocês. Disse a vocês para que me tocassem, para que vocês tivessem a certeza disso. Disse a vocês para que vocês não tenham medo. Mas isso não é para ficar restrito a vocês. Há uma urgência. A obra que eu tenho para realizar na humanidade será manifesta a partir ainda de vocês. Ela terá continuidade por intermédio de vocês. Eu vou fundar, estabelecer a minha igreja através de vocês, como eu disse em outro momento a Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aí, como isso seria startado? Como isso daria início à igreja de Jesus? No nosso quarto ponto, o poder do Espírito Santo. Não mais agora vindo sobre sacerdote, juiz e rei, mas habitando dentro de todo aquele que crê.
Porque todo aquele que crê recebeu o poder de ser feito filho de Deus, pelo Espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Então essas verdades da palavra de Deus estão aqui disponíveis para mim, para você, para nós. E aí, nós temos aqui alguns pontos. O que podemos provar, experimentar através dessa mesa, através daquilo que Jesus fala com esses dois no caminho de Emaús e posteriormente com os seus discípulos que estão reclusos em um momento de medo, em um momento de fuga, mas na manifestação, na aparição de Jesus, eles agora são encorajados, são impulsionados, são empoderados para comunicar, para falar, para dizer. Em primeiro lugar, eles nos dão a provar e experimentar a dimensão sobrenatural da ressurreição de Jesus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Paz seja com vocês. Quando Jesus se manifesta, paz se manifesta. Aleluia. E a paz não é somente a ausência da violência, mas é a presença do príncipe da paz reinando em nós e através de nós. Jesus reina em você. E onde Jesus reina, a paz reina. Eles estavam atribulados. Eles estavam com medo. Eles estavam cheios de incerteza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que a cada dia Jesus quer tirar da sua vida é a incerteza. Uma das coisas que a cada dia Jesus quer tirar de você é a insegurança, é o medo. E o que as pessoas a cada dia estão caminhando nesse mundo, queridos, é com isso, com incertezas. As pessoas olham as notícias diariamente, acompanham as redes sociais diariamente, e elas agora pautam a sua segurança, pautam o sucesso de suas vidas, pautam suas conquistas, se elas acontecerão ou não, por causa do que acontece na América do Norte, por causa daquilo que acontece na Ásia, por causa daquilo que acontece na Europa e em qualquer outro lugar do mundo. Mas não, queridos, o que Jesus traz às nossas vidas é a segurança da vida eterna. E de uma vida segura na sua presença. Ele disse: vocês terão no mundo aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A estabilidade que você procura, a confiança que você procura, a segurança que você procura, é porque Ele venceu o mundo. É porque Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele vive hoje à destra da majestade nas alturas, como sumo sacerdote eternamente, intercedendo por mim e por você. Então, o poder sobrenatural da ressurreição de Jesus nos garante uma vida eterna com Ele. Nos garante um lugar à sua mesa naquele dia. Ele disse aos discípulos: uma mesa estará preparada e nela vocês se assentarão comigo. Jesus disse, no episódio da última ceia: eu não beberei mais do fruto da vide, até o dia em que o beba novamente convosco no reino do meu Pai. Quem estará lá? Eu estarei lá. Porque eu creio. Não é por causa da minha habilidade, da minha capacidade. Não é por causa das minhas limitações. É por causa da graça sobre graça dele
que está sobre mim, que está sobre você, que está sobre nós. O escritor aos Hebreus disse que nós devemos viver uma vida na presença do Senhor com ousadia. Timóteo 1,7, 2 Timóteo 1,7, diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus deu a você ousadia para entrar no Santo dos Santos, amém? Porque Ele rasgou o véu do templo de alto a baixo, para garantir a você comunhão com Ele, aleluia. Com Jesus, tudo é sobrenaturalmente natural. A normalidade de Deus é o sobrenatural, meu querido. Sobrenatural é aquilo que nós vemos, mas para Ele, não há nada que possa limitar o seu poder. Nada que possa limitar a sua ação, o seu agir. A sepultura não pôde detê-lo. Aqueles discípulos estavam incrédulos quanto ao que ouviram dizer acerca da ressurreição de Jesus e também não haviam compreendido que o próprio Jesus havia predito e avisado sobre sua morte e ressurreição. E dois problemas atingem os seus discípulos também nos dias de hoje, como aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Muitas vezes, dificuldade para entender o que Jesus e sua palavra nos revelam, e incredulidade e demora para crer. Nós somos tardios, muitas vezes, em obedecer aquilo que Jesus nos falou. Nós oramos pedindo ao Senhor pela vontade dEle, e Ele manifesta essa vontade a nós, Ele revela essa vontade a nós. E nós, quando temos a revelação dessa vontade, a iluminação, a clareza sobre essa vontade, o que nós estamos fazendo? É interessante que Jesus diz para aqueles discípulos, honestos e tardios de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram. Vocês são tardios, vocês se demoram a isso. E por quê? Na verdade, é porque diante da informação que nos é revelada pelo Espírito Santo, uma informação continua combatendo contra nós. A nossa vontade, o nosso querer. Esse é o grande ponto. Outro dia eu estava conversando com os homens aqui no nosso discipulado, e algumas coisas estavam sendo perguntadas, e eu trouxe o texto de João 15 ou 16, está aqui na Bíblia. 15 mesmo. Jesus disse assim, quando ele estava falando sobre os fariseus e os religiosos. Não precisa abrir não, nem colocar ali. Mas ele disse assim, tudo isto farão, Jesus está falando, vão perseguir vocês por causa da minha palavra, porque eles não creem, eles não acreditam. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eles ouviram a minha palavra e eles entenderam a minha palavra, mas eles não escolheram abrir mão do querer deles e tomar posse do meu querer para a vida deles. É por isso que eles não têm desculpa. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que a partir do momento de cada iluminação que o Espírito Santo traz para nós sobre a sua palavra, que a nossa resposta, em primeiro lugar, seja dizer, sim, Senhor. O Senhor tem a verdade. Me ajude a vivê-la. Esse é o passo. Quando o Senhor traz a sua palavra para nós, Ele não está dizendo em primeira instância que você a faça.
Ele está dizendo, em primeiro lugar, que você a reconheça. Porque é só pela graça de Deus que nós podemos fazer a vontade de Deus, amém? Mas essa graça, ela só é eficaz nas nossas vidas através da porta do arrependimento. O que é a porta do arrependimento? É a mudança de atitude, é a metanoia, é a mudança de mente. É quando nós dizemos, Senhor, o Senhor tem a verdade, eu me arrependo porque o meu pensamento é divergente da sua palavra e ele deve ficar para trás. É nessa hora que são derrubados os raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu me submeto a ele. Eu tenho o mesmo sentimento segundo Cristo Jesus. Eu me esvazio de quem sou, do que eu suponha ter, para receber o que Ele tem para mim. Aleluia. Em segundo lugar, essa ressurreição e essa mesa de comunhão, ela nos dá a experimentar e provar a força do enraizamento de nossa fé. Queridos, o quão profundo é a fé que nós caminhamos em Jesus. Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante o homem que ouve as minhas palavras e as observa. Ele é semelhante ao homem que cavou bem fundo e encontrou uma rocha e estabeleceu sobre ela os alicerces de sua casa. Quando veio as ondas, os ventos, as tormentas contra aquela casa, não a pôde derrubar, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, as ondas, com ímpeto contra aquela casa. E a abateu, e grande foi a sua ruína, porque ela não estava edificada sobre a rocha. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção daquilo que nós não vemos. A palavra de Deus a cada dia, esclarecida, iluminada no nosso entendimento, nos leva a compreender e a ter raízes mais e mais profundas no Evangelho. Então essas adversidades cotidianas, essas aflições que Jesus disse que nós enfrentaríamos no nosso dia a dia, cada vez mais não têm o poder de nos abalar, de nos desestabilizar. Elas não nos jogam mais, como Tiago disse, de um lado para o outro, como as ondas impelidas e agitadas pelo vento. Porque com enraizamento de fé, nós caminhamos em um lugar de maturidade, de solidez, de constância. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus mostrou as suas mãos e pés, e comeu com eles. Ele disse, eu estou aqui para que vocês não tenham dúvidas. Eu estou aqui para que vocês possam tocar em mim. Eu oro para que nessa noite toda névoa, toda obscuridade, tudo aquilo que te impede de ver claramente, seja dissipado pela luz da palavra de Deus, pela iluminação que o Espírito Santo traz sobre você, da verdade da ressurreição de Jesus, e do que isso representa para as nossas vidas. Aleluia! Em terceiro lugar, quando nós provamos essa mesa, o poder dela, o entendimento das Escrituras nos é aberto.
Lucas 24, 45 diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele revela que sua morte e ressurreição já estavam profetizadas na lei, nos profetas e nos salmos. Tudo o que os apóstolos escreveram, meus queridos, eles escreveram a partir da revelação que o Espírito Santo trouxe a eles sobre os 66, os 39 livros do Antigo Testamento. 66 é o total. Tudo aquilo que eles escreveram nos 27 livros foi a revelação que o Espírito Santo trouxe sobre o que estava contido nos 39 livros do Velho Testamento. A mesa da comunhão leva à revelação, iluminação. Eu citei aqui Efésios 1, a partir do versículo 15, quando Paulo diz que se coloca de joelhos diante do Pai, para que o povo de Deus tenha a revelação. Ele fala de algo fundamental que eu gostaria que você pensasse sobre isso. Em Efésios 1, a partir do verso 15, ele diz: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Paulo se coloca nessa posição para orar por uma revelação mais profunda para eles, por eles, uma vez que vê eles edificados em fé e em amor, em fé e em amor. Nós precisamos crescer em fé e em amor, meus queridos. Aleluia! Nós precisamos crescer em fé e em amor, dia após dia. E em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer: em Cristo Jesus nem a circuncisão ou a incircuncisão tem poder algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós nos entregamos a esse amor de Jesus, nós estamos vivendo nessas condições onde nós podemos ter mais e mais revelação. Aleluia! Ele abriu o entendimento dos discípulos. Quantos querem ter entendimento sobre a palavra de Deus? E aí algumas questões práticas. A expressão olhos iluminados, na língua original bíblica, significa produzir luz, tornar evidente, clarear, fazer algo existir e ensinar. E aí eu digo uma coisa para você aqui. De maneira prática. Aleluia. De maneira prática, essa iluminação nos leva a quê? A praticar o que nós aprendemos, em primeiro lugar. A ler a Bíblia e pedir compreensão e revelação do Espírito Santo. A permanecer na palavra de Deus e abandonar as complicações religiosas. A priorizar a adoração e dizer não à reclamação. A priorizar os argumentos que alcançam vidas e não argumentos para provar uma posição teológica.
a orar mais, a jejuar mais, a vigiar mais e a amar mais. A zelar pela compaixão e abandonar a indiferença. A amar sua igreja local e dar o seu fiel testemunho público em meio à sociedade. Jesus morreu por pessoas e não por argumentos. A religião complica, mas Jesus simplifica. Então nós precisamos entender que quando o Espírito Santo vem nos revelar, quando Jesus vem revelar o Pai a nós, Ele vem para que nós tenhamos uma resposta prática no nosso dia a dia. Ele vem para que a nossa vida diária testemunhe dEle, do seu poder e da sua glória. Para quê? Para que nós possamos testemunhar do seu Evangelho, que é a nossa quarta experiência do poder da ressurreição. Versículos 47 e 48 diz: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas. Quantas testemunhas nós temos aqui? Aleluia! Você é uma testemunha. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. E esse poder habita em você. Aleluia, esse poder está dentro de você. Aleluia. Marcos 16,15 diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Em último lugar, e o Ministério de Louvor pode subir, por favor. Nós esperamos a promessa do revestimento para a missão.